Os Berserkers são parte de um grupo de guerreiros noruegueses. Eles são humanos, mas em batalha entram em um estado de fúria. Eles acabam virando lobos, ursos e touros selvagens. Acredita-se que os Berserkers usavam a pele de ursos e lobos ao entrar na batalha e podiam se transformar completamente se fosse preciso. Eles são caracterizados como tendo olhos intensos, força extrema e resistência. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os Berserkers. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique aí no gostei, então vamos para o vídeo. Há séculos, os guerreiros nórdicos, conhecidos como Berserkers, são tratados com um misto de fascínio e curiosidade. Dizem as lendas que eles lutavam como animais selvagens, implacáveis, sem medo, por vezes confundindo aliados e inimigos em sua fúria cega. A palavra inglesa berserk, que significa violento, incontrolável ou destrutivo, tem a sua origem nessas estranhas figuras. Uma mitologia inteira surgiu ao redor dos berserkers, mas na prática sabemos muito pouco a respeito deles. Realmente existiram esses guerreiros ferozes? Quem são eles? Há muitas lendas e teorias sobre como os Berserkers se comportavam no campo de batalha. Diz a lenda que eles podiam sustentar enormes danos e prosseguir lutando com seus ossos quebrados, hemorragias internas e flechas perfurando sua carne. Seria um tipo de transe ou frenesi que os torna imunes à dor. Eles ficavam realmente mais fortes e poderosos. É verdade que comem cogumelos alucinógenos? Primeiro vamos falar sobre a história desse grupo. Os Berserkers são citados em várias sagas históricas épicas escritas pelos povos nórdicos entre o século X e o século XIV. É bastante comum dizer que a palavra Berserker é traduzida como camisa de urso e deve se referir à pele de urso na qual os guerreiros pagãos estavam vestindo. Mas se nós voltarmos para a língua nórdica antiga, descobrimos que o urso foi chamado não de Bir, mas Bjorn. Uma tradução literal da palavra Berserkers soará assim: camisa nua. Os pesquisadores foram divididos em dois campos. Alguns argumentam que a palavra Berserkers veio do sul e, portanto, a raiz deve ser traduzida como urso. Outros insistem na origem original da palavra dos dialetos do norte. A principal característica dos Berserkers seria sua fúria incontrolável e assassina. Muito antes dos vikings, um cronista latino chamado Tácito já se referia a guerreiros entre os germanos que possuíam essas características, que aliás eram muito louvadas por sociedades que dependiam totalmente da guerra para sobreviver. Muitas vezes eles faziam parte da guarda real de muitos reinos da Escandinávia e até de tropas de elite no exterior, como foi o caso de Bizâncio, ou na atual Rússia. Todas as expedições de pirataria ou em exércitos com formações maiores contavam com um grupo de berserkers prontos para a ação. Para o referencial da elite aristocrática, eles eram muito valorosos e necessários, atingindo um status privilegiado na sociedade. Mas para os camponeses, o pequeno proprietário ou fazendeiro do tempo da Escandinávia viking, eles representavam coisas muito ruins, loucos, agressivos, perigosos e entre outras coisas. Por serem psicologicamente instáveis, muitas vezes eram de poucas amizades. Em outras ocasiões, eram banidos das pequenas comunidades, especialmente depois de cometer assassinatos. Desde o século XVIII, os estudiosos tentam explicar esse comportamento frenético dos berserkers, chamado de Berserkgang. Uma das mais populares, principalmente após os anos 1960, era a de que utilizavam alucinógenos, o cogumelo Fly Acaris, por exemplo, comum entre os xamãs da Lapônia, ou bebidas alcoólicas. Testes químicos e experimentos com voluntários reproduzindo situações de batalha
concluíram que os efeitos colaterais derivados da ingestão destes produtos, náuseas, vômitos e tonturas, em vez de ajudar, acabaram prejudicando as ações humanas. Atualmente, portanto, são teorias descartadas. Mas afinal, o que ocasionava a fúria destes soldados medievais? As respostas vieram principalmente de duas explicações relacionadas entre si. A primeira é relacionada ao culto do antigo deus Odin. Segundo o cronista islandês Snorri Sturluson, os berserkers eram devotos fiéis a esta divindade. Seria, portanto, a sua fé em um deus xamânico que privilegia a magia, o êxtase e a metamorfose humana em animais, que explicaria esse comportamento. Os homens de Odin avançam para as frentes sem armaduras, onde, tão loucos como cachorros ou lobos, mordem seus escudos e são tão fortes quanto ursos ou bois selvagens, e matam pessoas com um golpe, mas nem o ferro nem o fogo os detém. Na famosa descrição de Snorri, da saga dos Ynglinghos, escrita no século XIII d.C., escolhendo como totem pessoal o urso ou o lobo, no caso dos guerreiros chamados de Ulfidin, estes guerreiros cultuariam a Odin através de danças e rituais, portando máscaras de animais e armamentos. Várias placas e amuletos encontradas na Escandinávia mostram cenas de homens vestindo peles, inclusive cabeças de lobo, e dançando numa espécie de êxtase. Outras fontes escritas pelo imperador bizantino Constantino II, no livro das cerimônias, descreve uma dança gótica de soldados com peles e máscaras de animais, realizadas por membros da guarda varangiana. Esta tropa consistia de mercenários suecos que prestavam serviços em Constantinopla. A teoria da possessão espiritual também encontra eco em outras fontes literárias da Escandinávia. Na saga dos Volsungus, de caráter lendário, o pai do famoso herói Sigurd ou Siegfried, Sigmund, e seu outro filho Sinfjot, em dado momento da narrativa, agem como lobos, habitando uma floresta e até assassinando pessoas. Isso parece coincidir com o comportamento do guerreiro Bolvidar Bjark, descrita na saga de Rolf, que trabalhava para o rei Krak da Dinamarca. Quando ele saía para o campo de batalha, transformava-se em um imenso urso, enquanto sua forma humana ficava em casa e parecia dormir. Isso está relacionado ao Hamia, que significa alma e forma, e a Fylgja, que significa forma espiritual que acompanha cada humano. Na religiosidade viking, a Hamia de um ser humano poderia se transformar em um animal e também estava relacionado à crença dos lobisomens, homens que viram lobos. A segunda explicação para o frenesi dos berserkers é em consequência no seu sucesso perante as batalhas, advém de causas puramente psicológicas. O pesquisador Peter Woodward, no programa Conquista da BBC, testou essa teoria. Em primeiro lugar, o tipo de equipamento mais usado por esses guerreiros era o machado, uma arma somente de ataque e sem defesa operacional, como a espada. Um soldado na frente de batalha sem nenhum tipo de proteção, armadura ou escudo, gritando, urrando, dançando e atirando o próprio corpo contra os inimigos sem nenhum medo, causa um efeito psicológico devastador. É a agressão em estado puro, terrivelmente assustadora. Esse estilo suicida, extremista, fez os berserkers entrarem para a história da guerra. Um dos mais famosos foi Egil Skallagrímson, que encarnou todos os protótipos e contradições de um nórdico: poeta, pirata, fazendeiro, mercador, guerreiro e mercenário. Com a idade de 6 anos, matou um garoto vizinho com o machado de seu pai, seu primeiro assassinato de uma longa série. Tornou-se um famoso aventureiro e pirata a serviço do rei Athelstan da Inglaterra.
Para o rei Eric de York, compôs o poema Hrolfsson. Quando ficou mais velho, tornou-se fazendeiro na Islândia. Outro nórdico muito famoso foi Harald Hardrada, considerado por muitos o último grande chefe viking. Após fracassar em tentar a sucessão ao trono da Noruega, serviu como mercenário de sucesso em Bizâncio, adquirindo grande reputação como guerreiro e acumulando muitas riquezas. Voltou para a Suécia e depois para a Noruega, adquirindo poder político e autoridade. Em 1066, tentou invadir Inglaterra, morrendo na célebre Batalha da Ponte de Stamford. As táticas militares utilizadas normalmente em unidades pequenas eram os ataques surpresas pelo mar. Previam o uso da oportunidade e detalhado conhecimento sobre o inimigo. Uma empreitada bem-sucedida requeria boa inteligência, segurança e coragem. A estratégia da guerrilha, desta maneira, foi utilizada com eficiência pelos vikings em situações que envolviam poucas pessoas. Segundo o historiador Paddy Griffith, as chaves do sucesso para operações nórdicas teriam sido operações com escassos feridos no ataque, mobilidade e rapidez na sua execução e armamento. Então galera, o que vocês acharam sobre essas teorias dos berserkers? Deixa aqui embaixo qual você acha que eles usavam ou faziam para se tornar tão perigosos. Então esse foi o vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!